Você provavelmente tem um sonho, certo? Fazer direito, ter uma casona, ou ganhar um Grammy, ou quem sabe um Oscar. Mas seu sonho pode ser um pouquinho mais simples. Comprar um tênis, ou um telefone, ou até mesmo um apartamento, se você quiser. Seu sonho tá nessa lista aqui, ou é algo relativamente parecido? Sinto muito, mas você vai ter que repensar ele, porque senão ele pode tornar seu pesadelo. Eu queria fazer algumas perguntas pra vocês antes da gente começar a dissecar todo esse processo dos nossos sonhos. Tem uma colinha aqui, mas vamos lá. A primeira é: qual a sua relação com as suas ambições atuais? As suas ambições, elas vêm mesmo de você, do seu coração, ou elas vêm de um retrato consumista? Esses sonhos de fato são seus, ou eles vieram de algum lugar das redes sociais? E mais, se eu te disser pra você me falar o seu sonho que não tem nada a ver com bens de consumo ou consumismo, vai sobrar alguma coisa? E é por conta de todas essas perguntas que ficaram martelando na minha cabeça, eu vim aqui pra te ajudar, pra gente rever juntos as nossas ambições e os nossos sonhos. Mas pra não parecer que eu tô cagando regra, eu queria dizer pra vocês o porquê que eu resolvi rever as minhas ambições pro começo desse ano. Porque eu fui sentindo muito que muitas das minhas ambições para esse próximo ano, elas estavam muito pautadas em coisas que eu vi nas redes sociais de alguma forma. E muitos desses meus sonhos, essas minhas ambições que eu fui anotando pro começo desse ano, elas eram muito relacionadas ao consumo. Então era um celular novo, era um tênis novo, era uma câmera nova, eram coisas novas que eu queria ter pra mim em termos de bens. Eram só coisas que eu queria. E dentro dessa eu fui imaginando que eu ia ficar um pouco mais feliz com esses bens de consumo novos, com essas coisas novas que eu queria. Quando na verdade isso era uma ideia muito frágil de felicidade que as redes sociais estão colocando na minha cabeça. Porque dentro dessa lógica, as redes sociais vão implantando na gente essa ideia de que a gente tem uma felicidade que só é alcançada quando a gente conseguir algo. E cada vez mais eu tenho chegado à conclusão que talvez a felicidade seja a gente conviver com os nossos vazios, com as coisas que não fazem tanto sentido na nossa vida. Porque daí parece que se a gente conviver com esses vazios, com essas faltas que a gente tem no nosso espírito, parece que as coisas são um pouco mais verdadeiras das nossas ambições. Porque como eu falei, a gente vai tentando preencher isso tudo com coisas do mundano, né? Então a gente tenta preencher com amor, com dinheiro, com bens materiais. Quando na verdade tá justamente nessa falta da gente conviver com essa ausência de felicidade, digamos assim, com essa tristeza, com essas faltas que estão na gente, que fazem com que a gente seja um pouco mais pleno durante o dia a dia. E eu senti que muitas das pessoas que eu mais admirava, elas tinham ambições que eram mais honestas dentro delas, assim. E muitas delas não tinham a ver quase nada com bem de consumo. Eu vou dar alguns exemplos de algumas ambições que eu comecei a traçar, que eu senti que se eu completasse elas iam ser mais presentes na minha vida de um jeito positivo. Então, me comunicar melhor, começar a ler mais e ler melhor, fazer mais exercício físico, então ter um corpo saudável, me conectar mais profundamente com as pessoas que eu amo e com pessoas que eu quero vir a conhecer, transformar da minha casa um lar e não só um lugar para que eu coloque coisas vazias e enche ali, transformar isso num lar, transformar num lugar legal para que as pessoas que eu amo venham aqui e sejam acolhidas. E eu comecei a questionar algumas das pessoas que eu conheço, que eu tenho mais proximidade, e eu fui entendendo algumas coisas importantes. E dentro desse exercício que eu me autopropus de fazer, eu cheguei nessas pessoas e perguntei: quais são os seus sonhos? E eu fiz exatamente o que eu fiz no começo do vídeo. Eu perguntei pra elas quais que eram os sonhos que elas tinham, que eram definidos por algo que não tinha nada a ver com consumo. Aí eu perguntei pra duas pessoas que eu amo de paixão, e são pessoas que eu olhei assim, e quando eu fiz essa pergunta, elas me responderam coisas bem específicas. Uma delas é uma atriz, e ela respondeu: eu queria muito ganhar o Oscar. Enquanto o outro era um fotógrafo, e ele falou: cara, eu queria um dia talvez ganhar um Oscar de direção de fotografia. E isso me fez pensar muito, porque por mais que fosse um sonho genuíno dessas pessoas e não tivesse necessariamente nada a ver com bem de consumo, ela mexia muito com uma palavra que eu acho que o artista e as pessoas da área criativa, elas mexem muito, que é o ego. Isso cabe um outro vídeo, na verdade, provavelmente eu devo fazer um outro vídeo sobre, mas o que me fez questionar essas pessoas depois foi: cara, o que você realmente quer da sua vida nesse sentido? Você quer esse prêmio ou você quer viver disso? Notem que tem uma diferença muito grande entre você, por exemplo, viver da sua atuação, que é uma área que, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas têm muitas dificuldades de estabelecer no mercado, porque é um mercado muito competitivo, tem pouca gente, e o brasileiro, no geral, não valoriza muito os atores e as atrizes. E por causa desse meu amigo fotógrafo, eu perguntei pra ele: cara, faz mais sentido você sustentar a sua família com isso que você ama, que é a sua profissão, que você gosta de fazer, ou esse prêmio? Entre essas duas, qual que você ia preferir? Em ambos os casos, as duas pessoas olharam e preferiram: olha, eu acho que eu preferia realmente não ter esse prêmio nunca na minha vida,
mas viver confortavelmente e ter uma vida digna com isso que eu gosto muito de fazer. E se você fizer todo esse exercício e entender que os seus sonhos, a maioria deles são consumistas, tá tudo bem. Querer ter coisas melhores no seu dia a dia, ter uma casa pra você, ter um carro legal pra levar sua família num lugar que você quer, ter um AP, sei lá, tá tudo bem. Isso é super digno. Só que eu quero que a gente se lembre que a gente tem que tratar eles como bens de consumo mesmo. Porque se a gente não trata essas coisas como bens de consumo, por mais que elas sejam muito importantes, que elas dignifiquem a nossa vida de alguma forma, se passar do limite, isso realmente pode virar um pesadelo na nossa vida e corroer a gente por dentro. Porque uma vez que a gente comprou aquilo, que a gente tem aquilo meio que deixa de fazer sentido como sonho. Aquilo ganha um valor ou uma coisa que ela não tinha antes e que provavelmente aquilo vai virar mundano pra você. Se o seu sonho é um celular foda, uma vez que você comprou esse celular foda, o que mais? Qual que é o próximo grande celular que você vai querer? Mas enfim, eu só disse isso pra gente tomar cuidado com os nossos sonhos que são bens de consumo e sonhos que mexem com o nosso ego, que não necessariamente eles vão encher aquilo que tem de vazio dentro da gente. Dentro das minhas pesquisas para esse vídeo, eu caí num vídeo do Dylan Johnny, que vai aparecer aqui, depois eu coloco na descrição, que ele fala sobre e se eu não tiver grandes sonhos nem grandes ambições na minha vida. E a frase que me fez mais refletir dentro do vídeo dele foi a seguinte: a maior recompensa que a vida te dá é você poder estar aqui. Não necessariamente essa frase, como foi uma anotação mais solta, ela tá nessas linhas, mas é uma coisa que me marcou muito, porque eu passei por um período muito difícil relacionado a isso, a esses sonhos que eram bens de consumo, e aquilo me causou um burnout muito pesado. E como eu tive isso, desde então eu fui pensando muito no meu dia a dia o que era importante pra minha vida como um todo, sabe? E logo em seguida o Dylan, ele pergunta uma coisa que também me marcou muito, que é: o que te move? E pra mim tem sido muito esse desejo de poder criar pro YouTube, criar esse canal aqui e poder estar interagindo com vocês e criando essa comunidade, que pra mim é uma coisa muito importante. E uma outra coisa que é muito importante pra mim é estar aqui. Eu não queria pesar o vídeo, mas se você já teve alguma questão de saúde mental mais pesada e tal, você sabe o quão importante é a gente estar aqui, a gente não ir embora, sabe? Você vai entender. A gente tem vários buracos no nosso espírito e esses buracos foram sendo abertos ao longo da nossa vida de acordo com as nossas experiências individuais. Não necessariamente a gente vai preencher esses buracos que a gente tem no nosso espírito, na nossa alma, na nossa psique, enfim, o que você acreditar. Não necessariamente a gente vai preencher eles, mas a gente pode decorar o entorno desses buracos para que eles fiquem um pouco menores até o ponto da gente conseguir conviver com eles de uma forma bem saudável. Porque fazendo isso, a gente decorando esse entorno dessas falhas que a gente tem dentro da gente, a gente vai deixando a vida um pouco mais leve e um pouco mais tranquila. É a gente experimentar a nossa vida para dentro das possibilidades que a gente tem. Porque se a gente não faz isso e a gente só foca nos bens de consumo que estão lá longe, a gente vai sempre viver frustrado. Pensar em como as experiências e as coisas que a gente vive no dia a dia, como o cotidiano também pode ser muito bonito, a gente pode fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas, fiquem mais leves. Em resumo, viver dentro das nossas possibilidades e ter mais experiências dentro da nossa vida, experiências legais, do que coisas. Pra gente dar um fechamento legal pra isso tudo, eu queria que a gente pensasse muito em toda essa situação de rever os nossos sonhos como se fosse a chuva. Mais especificamente a chuva depois de um período muito seco. Por quê? Por que num tempo seco? Porque antes da chuva, propriamente dito, ou que seria equivalente a gente, antes desse exercício da gente rever, a gente vê tudo com uma coisa um pouco mais árida, um pouco mais seca, não necessariamente tem tanta vida mesmo. No caso, os bens de consumo que a gente está querendo adquirir. Coisas que meio que podem sumir muito fácil com o vento, assim, poeira mesmo. Aí a gente chega na chuva. Essa chuva é esse processo da gente rever os nossos sonhos. Ela coloca todos esses sonhos em xeque e a gente entende o que fica, o que cria raízes e o que não cria. E quando a gente revê os nossos sonhos, aí sim é a chuva propriamente dita. Quando vem o vento, quando vem essa chuva forte, quando vem a tempestade, a gente entende o que de fato criou raízes dentro do nosso espírito. Porque essas coisas que criaram raízes, elas são mais fortes, mais resistentes a todo esse processo de tempestade. E aí, esses sonhos e ambições que vão para além do consumismo, ou até mesmo sonhos consumistas, mas que têm um valor sentimental, que a gente consegue atribuir e entender que eles são de fato sonhos consumistas, eles começam a florescer. É aquilo que eu falei anteriormente, daquele buracos que a gente tem no nosso espírito, e que se a gente vai construindo coisas ao redor que florescem, que vão criando raízes mais potentes e coisas assim, aqueles buraquinhos vão diminuindo e todo aquele entorno vão ficar mais bonito.
E depois de todo esse processo, que seria a nossa terceira etapa, que é esse chão molhado, são esses sonhos e ambições que a gente delimitou para nossa vida, que vão além do consumismo, ou até os sonhos consumistas mesmo, mas depois que a gente reconhece que eles são sonhos, são bens de consumo, a gente vê o quanto aquilo floresce no nosso espírito. Então todo aquele processo, daqueles buraquinhos que a gente tem dentro da nossa alma, eles vão diminuindo, porque tem coisas florescendo ao redor deles. E eu queria muito agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Eu queria muito mesmo que você comentasse, falasse o que você achou em relação a toda essa nossa reflexão sobre sonhos e ambições. E mais do que o seu like, eu queria muito que você se inscrevesse e que você comentasse aqui nos vídeos do canal. Porque só com a sua fidelidade da inscrição e só com seus comentários é que a gente pode entender como que a gente pode melhorar aqui dentro. E é isso, queria muito agradecer você por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.